Boa noite, aqui é a doutora Maria Emília, ginecologista, especialista em patologia do trato genital inferior, que é uma especialidade voltada ao estudo do HPV e do exame da colposcopia. E hoje eu vou falar sobre vacina do HPV, tá? Começar explicando que a vacina não é feita de vírus vivo. Ela é feita de um capsídeo de proteína. Então, como ele não tem vírus vivo, ele não tem poder de infectar. Então, quando a pessoa recebe a vacina, ela não vai se infectar com o HPV. Ela vai gerar anticorpos contra o vírus do HPV, que é o papilomavírus humano. E qual que é a importância do vírus do HPV? Que ele está envolvido na causa do câncer de colo de útero. A gente sabe que 99,9% dos casos de câncer de colo de útero são causados pelo vírus do HPV. Até eu vou compartilhar aqui, né? Então, a gente sabe ali. E ele também está envolvido no câncer de canal anal, no câncer de vagina, no câncer de vulva, no câncer de pênis, no câncer de orofaringe. E como que a gente faz para diminuir esses casos de câncer, principalmente do câncer de colo de útero, que ele é o mais prevalente desses que eu falei, tá? Ele causa ali, é a terceira causa de morte por câncer em mulheres. E a estratégia que se usa para eliminar o câncer de colo de útero é uma vacinação universal e um rastreamento, que é com Papa Nicolau e colposcopia efetivo. É assim que a gente vai conseguir eliminar o câncer de colo de útero, tá? E falando um pouquinho de como que é essa história natural da infecção pelo HPV, então a grande maioria das pessoas que se contaminam conseguem eliminar o vírus, então 90% das pessoas que se contaminam eliminam o vírus e apenas 10% que vão desenvolver lesão, né? Que vão manter, o vírus vai permanecer, vai persistir no corpo e vai desenvolver lesão. E existem vários subtipos de HPV diferentes. O 16 e o 18 causam 70% dos casos de câncer de colo de útero. Existem outras situações que aumentam essa chance do HPV vir a causar câncer. Então, ali, pessoas que fumam têm um risco maior. Se tem alguma diminuição de imunidade, como, por exemplo, uma coinfecção por HIV ou é transplantado, também aumenta esse risco. E as vacinas, elas são voltadas para esses subtipos mais importantes, né? Então, aqui esse quadro não tá tão bom para ver, mas a gente tem dois tipos de vacina, que são a vacina bivalente, que é para o tipo 16 e o 18, e a vacina quadrivalente, que é para o tipo 6, 11, 16 e 18, tá? Vou mostrar um outro quadro que tá um pouquinho melhor para ver. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui. Então, quanto à vacina bivalente, ela reduz 70% dos casos de câncer de colo de útero. A vacina quadrivalente, ela reduz também as verrugas genitais, 90% dos casos de verrugas genitais, diminui ali em torno de 44% dos cânceres de vulva, 56% dos casos de câncer de vagina e 87% dos casos de câncer de ânus, tá? E por que elas foram feitas para esses subtipos 16 e o 18, né? A gente sabe que um HPV 16 persistente por 9 anos, a pessoa que tem esse HPV 16 persistente tem 75% de chance de ter alguma lesão que a gente chama de alto grau, que é um NIC2 ou um NIC3, que é uma lesão que tem um potencial de evoluir para câncer ou mesmo câncer.
Então, como eles são os subtipos mais importantes, a vacina foi desenvolvida para eles, tá? E eu vou apresentar aqui 2 estudos sobre a vacinação do HPV, que eu acho que é melhor do que eu ficar apenas falando, é mostrar realmente os estudos que provam qual que é os efeitos da vacina, tá? Esses estudos, os 2 são disponíveis na internet, então, se quem quiser pesquisar, acha com facilidade eles, tá? Então, o primeiro estudo que eu vou mostrar é esse aqui, que é uma revisão de 2019, que está publicado na revista Fêmea, no volume 47. E o que esse estudo mostra, tá? Vou falando do impacto da vacina contra o HPV no mundo nos últimos 10 anos, em estudos publicados de janeiro de 2007 a fevereiro de 2016, observou uma redução máxima de aproximadamente 90% das infecções pelo HPV tipo 6, 11, 16 e 18, que são os subtipos da vacina, 90% dos casos de verrugas genitais, 45% das anormalidades citológicas cervicais de baixo grau, que é o NIC1, NIVA1, NIV1, e 85% das anormalidades cervicais de alto grau, que é o NIC2, NIC3, que são realmente o que a gente tem interesse de prevenir, tá? E isso, claro, é uma vacinação de ampla escala, ou seja, quando tem a população realmente vacinada, locais como, por exemplo, a Austrália, que conseguiram vacinar já boa parte da população, tá? A vacina, ela tá destinada, aqui ó, vou mostrar esse quadrinho para ficar mais fácil de visualizar. Aqui, ó. Então, a vacina, ela tá destinada a bivalente para mulheres com mais de 10 anos, a quadrivalente, ela é para mulheres de 9 a 45 anos, homens até os 26 anos, tá? Então, na prática, o que a gente acaba fazendo? Mulheres até 45 anos, a gente acaba fazendo a vacina quadrivalente pelo fato dela também ter esse benefício para as verrugas genitais, que são tipos de HPV que não estão relacionados a câncer, mas assim as verrugas que são doenças sexualmente transmissíveis. E mulheres com mais de 45 anos, a gente prescreve a vacina bivalente que está liberada para qualquer faixa etária a partir dos 10 anos, tá? E o esquema da vacinação é um pouco diferente a bivalente para quadrivalente. A bivalente, são 3 doses que a gente faz 0, 1 e 6 meses. Então, eu faço hoje 1 mês da primeira dose, 6 meses da segunda dose. E a bivalente, ela vai fazer 0, 2 e 6 meses. Então, uma hoje, 2 meses da segunda dose e outra 6 meses da terceira dose. O que tá liberado no SUS é esse protocolo aqui, tá? A vacina que tem no SUS é a vacina quadrivalente. Eles destinam para meninas de 9 a 14 anos, eles vacinam com 2 doses. Meninos de 11 a 14 anos, eles vacinam com 2 doses. E pessoas com HIV, então mulheres de 9 a 45 anos recebem as 3 doses. E homens de 9 a 26 anos também recebem. Então, tem como conseguir a vacina pelo SUS nessas faixas etárias. Fora dessa faixa etária, a vacina está disponível nas clínicas privadas, tá? E acima dos 15 anos, a gente sempre dá 3 doses. Esse esquema das 2 doses é um esquema do Brasil, tá? E a justificativa para ele é porque tem estudos que mostram que vacinar uma criança com 2 doses, ela acaba gerando mais anticorpo do que vacinar um adulto com 3 doses, tá? A partir dos 15 anos são sempre 3 doses, certo? Então, vou voltar ali para aquele estudo que eu estava mostrando. Eu recebi uma enxurrada de perguntas.
Eu vou apresentar tudo primeiro, porque muito do que eu apresentar já vai responder a maioria das dúvidas, e depois eu repasso as que sobrarem, tá? Então, voltando aqui para esse estudo que eu estava compartilhando, trazer alguns pontos deles. Então, assim, estudos com a vacina bivalente demonstram que os títulos de anticorpos após a vacinação são maiores que a infecção natural em até 11 vezes e persistem elevados por mais de 10 anos. A gente sabe que às vezes a pessoa se infecta com HPV e ela não desenvolve nenhum anticorpo, ou ela desenvolve anticorpos que não são duradouros. A vacina, ele tem essa vantagem de desenvolver mais anticorpo do que a infecção natural, que é quando a pessoa se contamina com HPV. E esses anticorpos, além de eles serem anticorpos que circulam, então eles acabam protegendo o que a gente chama de outros sítios, que é, por exemplo, a orofaringe, que é a garganta, ou o canal anal. Isso não acontece na infecção natural. Como eu falei, tem pessoas que não desenvolvem anticorpos, tem outras que desenvolvem anticorpos, mas esses anticorpos eles ficam restritos ao local que a pessoa se infectou. Então, a vacina tem esse benefício, certo? Outro ponto aqui a considerar. Mulheres sexualmente ativas e mulheres que já tiveram infecção pelo HPV não têm contraindicação em receber a vacina. O tratamento das lesões HPV induzidas associadas à vacinação pode reduzir a recorrência da doença. Em um estudo realizado com mulheres de 15 a 26 anos com histórico de infecção prévia ou atual pelo HPV e submetidas ao tratamento LIP, LIP é a mesma coisa que o CAF, tá? Do colo do útero, que é aquela cirurgia que tira um pedacinho do colo do útero. Aquelas que foram vacinadas contra HPV apresentaram redução de 64,9% com a vacina quadrivalente e 86,3% com a vacina bivalente de novas lesões HPV induzidas em comparações com aquelas vacinadas com controle ou placebo, ou seja, as mulheres que se vacinaram, elas desenvolveram até 83% menos recidivas, ou seja, menos retorno, novas lesões, dos que as que não foram vacinadas. Por isso que a gente vacina mesmo quem já teve lesão por HPV. Por mais que a gente saiba que o maior benefício da vacina é para quem nunca teve relação sexual, mesmo mulheres que já iniciaram atividade sexual e que já tiveram lesão por HPV se beneficiam do uso da vacina por essa questão de diminuir a recidiva, que é retorno de lesões. Sem contar o benefício de também se proteger contra algum tipo de HPV que a pessoa não tenha se infectado. Por exemplo, às vezes a pessoa se contaminou com HPV 16, mas não se contaminou com HPV 18. E na vacina vai ter esse outro subtipo, certo? Outro ponto aqui pra gente comentar. Puxando aqui. Quanto aos efeitos adversos, isso é muito comum eu escutar no consultório da pessoa não ter levado o seu filho para vacinar porque tinha medo de algum efeito adverso, que ouviu uma história de que a pessoa tomou a vacina e fez mal. Então, o que a gente tem aqui? As vacinas têm um bom perfil de segurança, segundo a OMS, e após mais de 200 milhões de doses distribuídas mundialmente até o início de 2016, não foi documentado efeito adverso grave como causa-efeito da vacinação. As vacinas contra HPV apresentam mínimos efeitos adversos, como os efeitos que são dor, edema, eritema, que é um vermelhidão no local da injeção, que são coisas temporárias e que não são graves. Então, pode vacinar que não tem risco de efeito adverso grave, tá? As vacinas são, sim, seguras. Outro ponto para comentar. Duração da proteção. Quanto tempo eu vou ficar protegida? Esses anticorpos que a vacina promoveu ali vão durar no meu corpo,
Então, é provável que as vacinas forneçam proteção a longo prazo, até 20 anos, mas ainda não se sabe quanto tempo as mulheres estarão de fato protegidas após a vacinação. Então, essa resposta a gente ainda não tem, tá? Mas a princípio a gente tem essa proteção que pode durar ali até 20 anos e atualmente a gente não recomenda fazer dose de reforço. Então, depois que a pessoa fez as 3 doses, não existe uma recomendação de fazer uma nova dose de reforço dali 10 anos. Neste momento é assim. Pode ser que no futuro mude? Pode ser, mas por enquanto o que a gente tem de evidência científica é isso, tá? Outro ponto que eu quero comentar, então. Importante ressaltar que a administração da vacina contra o HPV não substitui ações de promoção da saúde. Portanto, pacientes vacinados devem receber orientação quanto ao uso do preservativo para prevenção de infecção por outros tipos de HPV, não incluídos nas vacinas, e de outras infecções sexualmente transmissíveis. O rastreamento do câncer de colo de útero deve ser mantido. A vacina contra o HPV e o rastreamento são métodos que se complementam para dar mais proteção à mulher em relação ao desenvolvimento de neoplasias genitais por prevenção primária, evitando a infecção pelo vírus, e por prevenção secundária com a detecção precoce de lesões precursoras. O que isso quer dizer? Não é porque a pessoa fez a vacina que agora ela não precisa mais usar preservativo ou que ela não precisa mais fazer Papa Nicolau. Infelizmente, não é assim que as coisas funcionam. A vacina, ela protege ali contra os tipos 16 e 18, ou no caso da bivalente, e no caso da quadrivalente 6, 11, 16 e 18. A gente sabe que existem mais de 100 tipos diferentes de HPV, tá? Em média, 45 que infectam o trato genital. Então, por mais que a pessoa esteja vacinada, ela tem que manter o uso do preservativo quando for ter relação sexual e tem sim que fazer o rastreamento com Papa Nicolau e ali, se caso tiver alteração no Papa Nicolau, com colposcopia, tá? Ou se tiver uma pesquisa de HPV positiva para HPV que a gente chama de alto risco oncogênico, que são os que estão relacionados com câncer, também vai manter fazendo a colposcopia, que é aquele exame que olha o colo do útero com microscópio. Por quê? Porque a vacina, ela confere 100% de proteção para os subtipos 16 e 18. Para os outros subtipos que também podem causar o câncer de colo de útero, ela não protege, certo? Por mais que a gente saiba que pode ter alguma uma reação cruzada dela proteger para o tipo 31, tipo 45, mas para esses subtipos ela não vai ser 100%, por isso, inclusive, que a proteção para câncer de colo de útero da vacina do HPV é de 70%, tá? Uma dúvida que eu recebi bastante é sobre se vale a pena vacinar mulheres que já tiveram lesão pelo HPV. Eu mostrei ali aquela parte do estudo que fala que sim, que diminui ali as recidivas. E eu vou compartilhar agora um outro estudo, tá? Que foi exatamente feito para esse caso, para responder essa dúvida, né? Então, aqui, esse estudo é um estudo feito na Coreia, tá? Na Coreia do Sul, em que eles pegaram a dúvida que eles querem responder é se vale a pena fazer a vacina quadrivalente para HPV em mulheres que fizeram a cirurgia de CAF, tá? De conização do colo do útero, para tratamento do NIC2 e NIC3, tá? E esse estudo, como é que eles fizeram o estudo? Eles pegaram, então foi feito num período de entre 2007 e 2010, eles pegaram 737 mulheres entre 20 e 45 anos de idade, com um diagnóstico de NIC2 ou NIC3, que fizeram o tratamento ali com o LIP. LIP é a cirurgia de CAF, de conização do colo do útero, tá? Que é para tirar aquele pedacinho do colo do útero que está com a lesão. E eles dividiram essas mulheres em 2 grupos. Num grupo que recebeu a vacina do HPV
e outro grupo que não recebeu a vacina do HPV. Nesse estudo, as mulheres que receberam a vacina, a primeira dose foi recebida uma semana após a cirurgia e as outras naquele esquema que é com 2 meses da primeira dose e com 6 meses da primeira dose, tá? E o que o estudo mostrou? Quais foram os resultados, tá? 36 pacientes, que foi 5%, desenvolveram recorrência, tá? No grupo das mulheres que foram vacinadas, 9 pacientes desenvolveram recorrência, ou seja, 2,5% das mulheres vacinadas tiveram recorrência, que é uma nova lesão. Já no grupo das mulheres que não receberam a vacina, 27 pacientes, ou seja, 3 vezes mais, desenvolveram recorrência, tá? E das pacientes que estavam infectadas, que tinham uma pesquisa de HPV 16 ou 18 positiva, 5 pacientes no grupo que fez a vacina tiveram recorrência, contra 18 pacientes no grupo das não vacinadas, ou seja, teve muito mais recorrência no grupo das mulheres que não fizeram a vacina do que no grupo das que fizeram a vacina. E daí, o que esse estudo concluiu, né? Deixa eu pegar aqui a conclusão para mostrar. Tabela aqui, ó. Então, o que o estudo concluiu? Ele concluiu que não vacinar, então as que não receberam a vacina, tiveram 2,8 vezes mais chances de ter recorrência, ou seja, retorno de lesão, em comparação com as mulheres que tinham recebido a vacina. Mas esse estudo ele está corroborando o que eu falei antes, que vale a pena vacinar mesmo quem já teve lesão por HPV, porque diminui a chance, a taxa de recorrência de lesão, tá? Sem falar do benefício ali para esses outros sítios, como por exemplo orofaringe e canal anal. Tem a live que eu fiz, que tá disponível tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, sobre HPV de orofaringe, e a gente falou lá sobre isso. O HPV de orofaringe, ele pode ali causar nos bebês lesões de verrugas, que é a papilomatose laríngea, câncer de orofaringe, e tem poucas estratégias de tratamento para, por exemplo, a papilomatose laríngea, são sempre tratamentos cirúrgicos, e a vacina seria uma das coisas que tem benefício fazer, tá? E para a prevenção de câncer de orofaringe, a mesma coisa. Eu vou agora puxar as perguntas para ir comentando uma por uma, tá? Então, assim, qual a diferença em relação aos benefícios da vacina bivalente para quadrivalente para quem já tem HPV de alto risco? Então, essa pergunta eu respondi ali mostrando esses 2 estudos, tá? Na prática, o que a gente faz é a quadrivalente para mulheres até 45 anos e a bivalente para mulheres que já passaram dos 45 anos. Outra dúvida. Quais os benefícios a vacina traz para quem tem HPV de alto risco? Também ali ficou respondida nesses 2 estudos que eu compartilhei. Outra dúvida aqui. Quem já tomou a vacina quadrivalente poderá tomar a nonavalente quando chegar no Brasil? Então, existe uma vacina nonavalente que já tem nos Estados Unidos, ainda não tem no Brasil, que ela vai ser para 9 subtipos, tá? E sim, quem já foi vacinado para quadrivalente vai poder se vacinar para nonavalente quando ela estiver disponível no Brasil, certo? Outra dúvida. Você é maravilhosa, meu sonho é ser sua paciente. Obrigada. A Ludmila pergunta aqui. NIC3 é considerado câncer?
Então, o NIC3 é a mesma coisa que carcinoma in situ, que ele seria um câncer que está restrito ao que a gente chama de membrana basal, um câncer superficial. Ele não é um câncer invasivo, tá? Então, seria ali uma lesão precursora que tem uma chance de evoluir. Ele já é um carcinoma, mas ele tá restrito ali ao colo do útero. Não é um câncer invasivo, certo? Vamos ver aqui. Mulheres com 43 anos podem se beneficiar com a vacina? Sim, com certeza, vale a pena vacinar. Próxima dúvida. Tenho 37 anos. Se tomar a vacina, terei a prevenção contra o câncer de colo de útero? Vale a pena vacinar. É aquilo que eu acabei de explicar, vai continuar fazendo preventivo, vai continuar fazendo Papa Nicolau. A mesma coisa de uma menina que nunca começou, que não teve relação sexual, ela também, apesar de ter vacinado, no momento que ela iniciar a vida sexual, ela também vai começar a fazer o preventivo, o Papa Nicolau, quando estiver ali na idade faixa etária preconizada para o rastreamento, que é as idades que a gente recomenda que comecem a fazer o Papa Nicolau. Mas essa mulher de 37 anos, mesmo que se já iniciou a vida sexual, tem benefício e reduz, sim, a chance de câncer de colo de útero, tá? Aqui. Ludmila colocou, você é muito maravilhosa. Obrigada. Tomei a primeira dose antes da CAF. Perdeu a eficiência? Não perdeu eficiência. Só tem que complementar o esquema. Então, vai fazer ali, se foi a quadrivalente, 2 meses depois da primeira dose, repete a segunda dose. E com 6 meses depois da primeira dose, repete a terceira dose, certo? Dor tipo cãibra na perna direita pode estar associado ao HPV ou doença na região pélvica? Então, o HPV não tem relação com cãibra, tá? Ali, doença na região pélvica é muito amplo, teria que ver qual o tipo de doença, tá? Mas não tem relação com o HPV. Doutora, tem que tratar primeiro, antes de vacinar, acompanhando o NIC1 e já tomei as doses. Eu recomendo, geralmente, os meus pacientes, primeiro a gente faz tratamento e depois a gente toma a dose da vacina. No caso do NIC1, se for optado por acompanhar e não por fazer tratamento, tipo, por exemplo, laser, já pode sim tomar as doses da vacina, tá? Próxima dúvida aqui. Vamos ver. O SUS pode vacinar quem tratou o NIC3 ou só casos de câncer mesmo? Então, o que está liberado para o SUS é aquela primeira ali, aquela tabelinha que eu mostrei, que é o que está liberado, que é pela faixa etária, né? Então, meninas ali até os 14 anos, as meninas dos 9 aos 14, os meninos do 11 aos 14. E para pessoas com HIV, daí até os 45 anos. Eu tenho paciente que consegue, mesmo não sendo nessa faixa etária, tem conseguido a vacina pelo SUS em casos de NIC3, mas isso, assim, depende muito da região, depende do posto de saúde, assim, porque como não é o que está preconizado no calendário vacinal, nem sempre a pessoa vai ter essa facilidade de conseguir a vacina pelo SUS, e isso não significa que não precise fazer, hein? Mesmo não tendo conseguido a vacina pelo SUS, tem indicação de vacinar e tem que vacinar, tá? Vou parar de compartilhar esse. Doutora, a vacina deve ser tomada antes ou depois do laser ou CAF? Essa é uma ótima pergunta.
Não tem um estudo assim que define isso. Quando a gente opta por tratar, geralmente o que eu faço com os meus pacientes é primeiro trato e depois vacino, tá? Mas assim, o importante é vacinar, independente se vai fazer antes ou depois. Mas em geral eu acabo primeiro tratando e depois vacinando. Qual a melhor idade para tomar a vacina? Então, a melhor idade é antes de ter tido relação sexual, principalmente nas faixas etárias ali que está disponível no SUS, que é dos 9 aos 14 anos para as meninas e dos 11 aos 14 para os meninos, porque as crianças, os adolescentes, eles geram mais anticorpo do que o adulto. Então, a quantidade de anticorpo que vai formar é maior nessa faixa etária, por isso que essa é a melhor idade para tomar a vacina. Tá? Ver aqui. Qual a experiência da vacina para meninos? Então, a vacina para os meninos vai ajudar a reduzir casos de câncer de pênis, câncer de canal anal, câncer de orofaringe e principalmente também por uma questão de verrugas genitais, né? Tem 90% de redução dos casos de verrugas genitais com a vacina. E também a questão da vacinação de rebanho. Se a gente tem mais meninos vacinados, significa que a gente tem menos meninos infectados com HPV, transmitindo esse HPV para as meninas, para as mulheres, tá? Então, acaba que a vacinação é mais eficiente e a gente consegue reduzir mais o número de casos de câncer na população em geral. Aqui, próxima pergunta. Doutora, para fazer o CAF pelo SUS é sem o uso de anestesia? Então, isso varia muito do hospital do SUS onde for feito, tá? Eu conheço hospital no SUS que faz o CAF com anestesia, no centro cirúrgico tem o hospital que faz com anestesia local, então depende muito da onde tu for fazer a cirurgia, certo? Qual o custo da vacina? O convênio médico cobre os custos e o INSS? Então, o custo da vacina também varia muito de local para local, tá? Em geral, o valor da dose varia de 500 a 600 reais. Eu tenho algumas pacientes que têm conseguido reembolso de parte da dose, tá? Tem uma paciente agora recentemente que me falou que conseguiu reembolso de 30% do valor da dose da vacina. Já tive paciente que até conseguiu a vacina, mas não é comum, tá? Em geral, os convênios não cobrem. Tem algumas empresas que têm redução da dose, por exemplo, aqui em São José dos Campos eu sei da Embraer, que consegue redução de 80% ali do custo da dose da vacina. Então, precisa muito ver essas questões. E o INSS, o SUS, ele cobre naquelas faixas etárias do quadrinho que eu mostrei, que são do que está no calendário vacinal, tá? Meu cunhado tem, mas minha irmã não apresenta sintomas. Isso já tem 14 anos. Qual a recomendação? Então, assim, tem que primeiro, se a pessoa tá com lesão, ela tem que tratar as lesões, tá? Primeiro, pra daí poder ter relação sexual. Precisa ver as faixas etárias, mas em geral vale a pena sim fazer a vacina para os dois se vacinarem, tá? E tratar as lesões para ter relação é o mais importante, sem dúvida nenhuma.
essa excelente pergunta. Tomar a vacina tendo alguma lesão, verruga, pode causar o aumento das lesões? Não, definitivamente não. A vacina não causa o aumento das lesões, muito pelo contrário, ela contribui ali no tratamento por aumentar os anticorpos, como eu mostrei ali, aumenta em 11 vezes, forma 11 vezes mais anticorpo do que a infecção natural, do que quando a pessoa se infecta pelo HPV. Então, mais alguma dúvida sobre a vacina nonavalente? Existe alguma forma de tomar a nonavalente? No Brasil, infelizmente, por enquanto, a gente não tem nenhuma forma de tomar a nonavalente. Só tem realmente a bivalente e a quadrivalente disponíveis. Posso tomar se estiver com NIC1? Corre o risco da lesão piorar? Pode tomar se estiver com NIC1 e não corre o risco da lesão piorar. Pode ficar tranquila, não tem DNA, não tem presença de vírus vivo na vacina, tá? Então, não tem risco da lesão piorar. Meu preventivo veio NIC1, na biópsia veio cervicite. Fiz conização e a vacina faz uma semana. Tenho 29 anos e não tenho filhos ainda. Terei problemas para engravidar no futuro devido ao procedimento de conização? Então, assim, o risco de trabalho de parto prematuro da conização do colo do útero é principalmente no primeiro ano pós-cirurgia, tá? Então, os estudos mostram que sim, que a cirurgia do CAF ele aumenta o risco em relação a uma pessoa que não fez CAF, tá? Que não fez a conização, ou que fez laser, mas esse risco é maior no primeiro ano. Se possível, esperar pelo menos 2 anos para engravidar, para tentar diminuir ao máximo esse risco, tá? As duas últimas perguntas são muito parecidas, que é, terá realmente um benefício a mais mesmo para quem tenha ou teve HPV? Sim, para quem chegou na live agora, assiste mais para trás, que eu mostrei um monte de estudo ali e mostrei que realmente diminui recidiva, diminui até 82% de recidiva, de retorno de lesão. As mulheres que se vacinam têm 3 vezes menos recidiva do que as mulheres que não se vacinam. Mostrei isso em 2 estudos, então sim, tem benefício. E a outra pergunta é muito parecida, que é, mesmo tendo vírus, vale a pena tomar a vacina? E a resposta é sim. Lembrando, além de diminuir o risco de recidiva, quando a pessoa se contamina com o vírus, ela pode não gerar anticorpo ou gerar um anticorpo que não circula, então que fica ali restrito ao colo do útero, ou enfim, o local que ela contaminou, e acaba não protegendo outros locais, como ânus e orofaringe, então vale sim a pena vacinar, tá? Era isso que eu tinha para falar sobre vacina. Eu respondi todas as dúvidas aqui que me enviaram. Quero agradecer para quem participou aqui da live, quero agradecer para quem mandou dúvida. Essa live vai ficar salva, vai ficar disponível tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no blog do meu site. E para quem tiver mais alguma outra dúvida, é só comentar que eu vou respondendo à medida do possível, tá bom? Obrigada.